A gente não combinou nada com as canções de hoje. Mas o que Deus colocou no meu coração para ministrar para vocês e para mim, fala sobre conquistando o impossível. Amém? Gabriel que gosta de colocar nome nas pregações, anota isso aí, Gabriel. Tá? A vida cristã, deixa eu ler aqui, deixa eu pegar o meu óculos aqui. A vida cristã é uma jornada que frequentemente nos leva a encarar desafios que parecem intransponíveis, momentos em que é impossível se apresentar, em que o impossível se apresenta diante de nós. Mas como cristãos, somos chamados a crer em Deus, o impossível, crer que em Deus o impossível se torna possível. Amém? Nós somos chamados a crer que em Deus tudo que é impossível, ele se torna possível nas nossas vidas. Hoje nós estávamos cantando aqui, falando, mesmo que nós não vemos, ele está agindo. Mesmo que você não veja aquele Deus, ele está agindo por você e através de você, na sua vida, na sua casa. Para começar, pensemos na história de Josué e a conquista de Jericó. As muralhas de Jericó eram vistas como impossíveis de derrubar, mas Deus deu a vitória por meio de um ato de fé e obediência. Amém? A Bíblia fala que as muralhas de Jericó, elas caíram, elas foram derrubadas. E o interessante é que Deus ele manda o povo marchar por elas durante 7 dias. Em 6 dias eles deram uma volta por dia. No último dia eles deram 7 voltas. E na última volta Deus falou para que eles dessem um brado de vitória. Amém? E as muralhas elas vieram ao chão. E às vezes Deus ele vai nos dar direções que nós não entendemos o porquê daquilo. Que nós não sabemos, porque ao nosso olhar, ao nosso ver, aquilo é impossível. Como que Deus manda a pessoa dar voltas ao redor de uma cidade e ela vai cair? Há algum tempo atrás eu li um livro e ele chamava A Bíblia Tinha Razão. E é um livro que alguns cientistas eles pegavam passagens da Bíblia e iam pesquisar para ver se aquilo verdadeiramente aconteceu. E eles foram pesquisar a cidade de Jericó, aonde ela foi construída. E ali eles descobriram que a cidade ela foi construída em cima de uma terra que era firme. Só que quando você aprofundava um pouco mais, ela era uma terra cheia de buracos. Ela era uma terra arenosa. Era uma terra que havia muitos espaços entre elas. Mas, queridos, aí você pega e começa a pensar e fala assim: quem que poderia saber dessas coisas naquela época? Quem? Só aquele que criou a terra. Só aquele que formou a terra poderia saber que aquilo iria acontecer. Por isso que ele falou para o povo: olha, marcha. E quando nós andamos em cima de alguma coisa, aquilo começa a tremer e as estruturas começam a ser abaladas. Amém? E aquelas estruturas da cidade, elas começaram a ser abaladas por quê? Porque o povo começou a caminhar. O povo começou, eu creio que não era um caminhar que nem eu estou aqui. Eu creio que era marchar. Marchando e pisando forte. E no último dia diz que eles marcharam e na última vez eles deram um brado de vitória. E ali o som e os passos fizeram com que aquelas muralhas, elas não caíram para a direita e nem para a esquerda. Elas afundaram. Porque se elas caíssem para a direita ou para a esquerda, não ia adiantar de nada, porque elas eram grandes. Quando Deus ele te der uma ordem, quando Deus ele nos der uma ordem para fazer algo, mesmo que seja aos nossos olhos algo que nós não entendemos, algo que nós não concordemos, o que seja fora da lógica, querido, se foi Deus que mandou, cumpra, vá com fé, porque Ele vai te dar respaldo, porque Ele conhece onde Ele está mandando você entrar. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Confiando em nosso Deus. Amém?
Hebreus capítulo 1, versículo 1. Todos acharam? Diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Para vencer o impossível, precisamos de uma fé que não vacile diante das dificuldades. No grego, a palavra fé é pistis, que carrega o sentido de confiança absoluta e obediência. Não se trata apenas de acreditar, mas de se lançar completamente naquilo que Deus promete. Amém? A fé, ela fala que nós devemos nos lançar naquilo que Deus ele promete, naquilo que ele fala através da palavra. Precisamos entender e aprender a confiar em Deus, ter fé em Deus, porque senão, queridos, não adianta de nada nós estarmos aqui nessa noite. Você veio aqui por quê? Porque você tem fé que Deus ele pode mudar as circunstâncias da sua vida, amém? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não vamos agradar ao Senhor. Enfrentar situações impossíveis requer mais do que força humana, exige dependência total em Deus. Como Pedro, ao caminhar sobre as águas, Mateus capítulo 14, 28 ao 31, devemos manter os olhos fixos em Jesus. Aqui ela fala de que Pedro ele estava com os discípulos no barco e o mar começou a se levantar, bater ventos de um lado do outro e o barco começou a afundar. Parecia que ia afundar, amém? E os discípulos estavam ali com medo e de repente eles viram Jesus, um homem caminhando sobre as águas. E eles falaram, uns começaram a falar entre eles que era fantasma, começaram a ficar com medo, mas Jesus gritou e falou: sou eu, não tenha medo. E um dos discípulos, Pedro, virou para o Senhor e falou assim: se és tu mesmo, fala para que eu vá ter contigo. E a Bíblia fala que Jesus falou para ele: vem. A Bíblia fala que ele saiu do barco e começou a andar, começou a caminhar sobre as águas. Mas em algum momento, ele começou a olhar para os ventos fortes, para as ondas que estavam se abatendo, que estavam vindo contra ele, ele começou a ter medo, ele começou a afundar. Queridos, nós passamos por muitas situações em nossas vidas, mas não podemos tirar os nossos olhos de Jesus. Quando eu e você tiramos os olhos do Senhor, nós começamos a afundar, nós começamos a naufragar, o medo vem sobre as nossas vidas e nós nos paralisamos. Você não pode ser paralisado pelo medo, nós não podemos ser paralisados pelo medo. Mas isso acontece quando nós tiramos o nosso foco do Senhor. Então nessa noite eu quero te chamar, te convidar a ter o seu foco no Senhor Jesus. Ter foco no Senhor. Foque naquilo que Ele quer para você, naquilo que Ele prometeu para você. A fé vê o invisível e acredita no incrível e recebe o impossível. Essa é uma frase de Corrie ten Boom. Eu não sabia quem era não, mas eu fui pesquisar quem era ela. Uma judia na Segunda Guerra Mundial. Ela passou por uma situação onde toda a família dela morreu no campo de nazismo, no Holocausto, mas ela continuou firme no Senhor. Ela continuou firme naquilo que Deus havia prometido para ela. E aí ela fala que a fé vê o invisível, acredita no incrível e recebe o impossível. Amém? Eu estava falando para os meninos aqui ontem, se nós formos orar para nossas vidas, nós éramos, algo que foi falado aqui há um tempão, nós éramos improváveis. Eu era um improvável. Pastor Leandro era um improvável. Vinícius era um improvável. Eu descobri ontem que o nome dele é Vinícius, não Vinícius. Vinício. Ele é sobrinho do Josafá, vai, para facilitar. E se nós olharmos para as nossas vidas, ninguém daria nada para nós. Mas tem uma pessoa que olhou para mim e para você e te amou com um amor indefinível, com um amor indescritível. Ele amou as suas mazelas, Ele amou os seus defeitos, Ele amou tudo aquilo que você tinha de
de ruim, que muitas vezes as pessoas não entendiam, tudo aquilo que você achava que era ruim, Ele amou dessa mesma forma. E quando Ele te amou e Ele me amou, esse amor dele nos constrange a queremos ser diferente, a queremos mudar. Então, querido, eu te convido nesse tempo a querer mudar, a querer ser uma pessoa diferente. Como nós estávamos falando para os homens ontem, nós os convidamos a sermos homens diferentes, a sermos homens de fé, homens que vão realmente tomar o sacerdócio do lar nas suas mãos e vão dar a direção para a sua casa. Em Marcos capítulo 11, 23 e 24, Jesus ensina que se tivermos fé e não duvidarmos, podemos dizer ao monte que se mova e ele se moverá. Esse texto nos lembra do poder de uma fé viva. Jesus ele fala que se nós tivermos fé e dizer ao monte que ele mova, ele vai se mover. Às vezes falar para um monte é uma coisa grande, né? Muitas vezes Deus ele nos prova em pequenas coisas. Se nós realmente cremos nele, se a nossa fé ela é uma fé firme, uma fé vacilante. E muitas vezes ele nos prova quando se apresentam situações de enfermidade dentro da nossa casa, no nosso lar, onde o Senhor fala que se nós expormos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Mas muitas vezes a gente fala, não, só se o pastor Leandro orar, a pessoa vai ser curada. Só se o pastor Marcos orar, se a apóstola orar, eu vou receber a cura. Não, querido, Deus ele te deu essa autoridade. Essa fé viva, ela está viva dentro de mim e ela precisa estar viva dentro de você. Precisa estar em mim e em você. Fé no quê? Fé na palavra do Senhor, fé naquilo que Jesus diz. Que se nós pedirmos alguma coisa crendo, nós vamos receber. Dois, o poder da fé vem de uma obediência radical. A conquista do impossível muitas vezes passa pela obediência à direção de Deus, mesmo quando ela parece contrária à lógica humana. Amém? Em 2 Reis capítulo 5, Naamã teve que se banhar 7 vezes no Rio Jordão para ser curado de lepra. Ele inicialmente resistiu, mas a obediência simples trouxe a ele a vitória. Como eu estava falando, às vezes são situações que fogem à lógica, que se apresentam na nossa frente. Amém? Mas nós precisamos o quê? Estar obediente, precisamos ser obedientes ao Senhor. Crer que aquilo que o Senhor está falando vai realmente trazer a resposta para as nossas dificuldades. Se você for ler lá a história de Naamã, ela fala que quando ele recebeu essa palavra, ele começou a questionar. Quantas vezes nós questionamos algo que Deus fala, que muitas vezes nós não entendemos? Né? Quantas vezes nós somos instruídos por Deus a fazer algo que foge à nossa sabedoria, ao nosso conhecimento, e muitas vezes nós pegamos e começamos a questionar aquilo. E Naamã fez dessa forma, ele questionou, por que eu vou? Eu tenho, na minha cidade tem rios mais limpos do que esse que ele está mandando eu mergulhar. Mas querido, não queira dar desculpa para Deus, para aquelas coisas que Ele mandou eu e você fazer. Não podemos tentar dar desculpa ao Senhor, nós temos que simplesmente obedecer, porque quando você e eu obedecemos, o milagre acontece nas nossas vidas. Quando nós obedecemos através da fé, o milagre ele vai acontecer, nós vamos receber o milagre do Senhor. Não podemos desistir, não podemos ser vacilantes. Deus ele me chamou, Ele te chamou para viver o impossível. Ele nos chamou para caminhar em cima de coisas impossíveis. E eu vou falar para vocês, mulheres, continuem orando pelos seus maridos. Amém? Porque eu tenho certeza que eles estiveram aqui ontem por causa da oração de vocês. E agora eles vão começar a orar por vocês também.
Eles vão retribuir essa oração para que vocês sejam bênção, para que eles sejam bênção, para que nós sejamos bênção. Amém? É como se exercitar a fé, é como um atleta, querido, que muitas vezes ele é treinado por alguém, tem um treinador, e às vezes o treinador ele começa a dar alguns exercícios para ele fazer que foge à lógica. Que muitas vezes ele olhando, ele vai falar assim, para que eu vou fazer isso? Não tem nada a ver. Eu marquei aqui. Quem lembra do tira casaco, bota casaco? Karate Kid, né? Você vai lá, o cara está encerando o carro. Né? Mas por que eu estou fazendo isso? Agora é para a esquerda. É um filme. Mas o que isso acontece? Faz com que começamos a criar reações instantâneas daquilo que nós treinamos. E a nossa fé, ela tem que começar a gerar uma reação instantânea. Passou pela dificuldade, você já começa a exercer a sua fé. Passou por uma situação, nós já começamos a exercer a nossa fé. Começamos a crer que Deus ele vai mudar aquela situação. A fé, ela precisa ser exercitada. Amém? É aquele negócio, a gente começa orando por uma dor de cabeça. Daqui a pouco você está orando para que uma perna cresça. Daqui a pouco você está orando para que um morto ressuscite. Isso aí mas ela vai começar aos poucos. Eu lembro que quando eu era criança pequena lá em Barbacena, a gente estava lá na Igreja Batista. Eu era cooperador, mais conhecido como porteiro. E eu estava num culto um dia, e uma irmã, que eu não lembro o nome dela, talvez o pastor Leandro lembra, a esposa do Bozo, não lembro o nome dela. Ela ia na nossa igreja, e um dia ela chegou para mim e falou, pastor Marcos não, irmão Marcos, estou com uma dor de cabeça tão forte, ora por mim. Aí na hora eu falei, Jesus, e agora? Eu olhei para um lado e falei, cadê o Leandro? Cadê o Ricardinho? Não está aqui. Cadê fulano? Não está aqui. Cadê o pastor Robson? Não está aqui. Eu olhei e falei, ixi, vai ter que ser comigo mesmo. E às vezes acontecem essas situações nas nossas vidas. Alguém pede para você orar, você olha para tudo quanto é lado, não tem ninguém. É para você orar. É para nós exercitarmos a nossa fé. Irmãos, eu comecei a orar por ela. Eu acho que eu orei uns 10 minutos. Nunca orei tanto. Por uma dor de cabeça. E quando eu terminei a oração, eu fiquei parado olhando para a cara dela, ela sentada assim na minha frente. Fiquei olhando para a cara dela com medo de perguntar se tinha saído a dor ou não. Aí ela começou a balançar a cabeça e balançar para um lado para o outro. Falou, glória a Deus, irmão, passou a dor de cabeça. Falei, ô glória. Agora eu fiquei pensando, será que foi a minha fé ou a fé dela? Mas alguma fé foi ajeitada ali. Alguma fé foi ativada, amém? Né? Talvez tenha sido a minha fé junto com a fé dela que fez com que o milagre acontecesse. Então a fé ela precisa ser exercitada. Obedecer a Deus pode significar renunciar a nossos próprios planos ou desejos, mas é nesse lugar de submissão que Ele age poderosamente em nossas vidas. Quando Deus diz para dar um passo, mesmo quando parece impossível, é aí que você está mais perto do milagre. Amém? Quando Deus diz para você dar um passo, querido, mesmo que pareça impossível, dê esse passo. Desse passo de fé, porque você e eu vamos viver o milagre. Amém? Persistência diante da oposição. Conquistar o impossível requer persistência e perseverança, mesmo quando tudo parece difícil ou contrário. Pense em Neemias, que reconstruiu o muro de Jerusalém em meio à oposição e zombaria.
Ele perseverou na obra, orando e armando-se contra os inimigos. Nós precisamos entender que para conquistarmos o impossível, muitas vezes requer persistência da nossa parte. Eu e você, precisamos ser pessoas persistentes, insistentes. Pessoas que não vão parar a primeira porta fechada. Pessoas que não vão parar ao primeiro não. A gente costuma ouvir, né? O não já tenho. Eu vou correr atrás do sim. Porque as lutas elas vão aparecer, as dificuldades elas vão vir. Mas eu e você não podemos parar ao primeiro problema. A primeira dificuldade. É como uma pessoa que vai tirar uma carta de habilitação. Às vezes você está lá, você faz a prova, a primeira prova, você não passou, cara, tenta de novo. Insista, persista. Uma hora você vai conseguir, uma hora você vai alcançar, uma hora você vai chegar lá. Nós oremos e temos fé para que passemos de primeira, né? Porque, pelo amor de Deus, ninguém quer passar tanto sufoco psicológico para tirar uma habilitação. Meu Deus, graças a Deus que a minha agora é para 10 anos. Só daqui 10 anos eu vou renovar. Oi? Aí, tá vendo? Porque não é fácil. Mas nós precisamos do quê? Precisamos persistir. Neemias, quando ele recebeu de Deus, recebeu de Deus a ordem de reconstruir os muros, ele precisou persistir por várias situações, várias dificuldades, e às vezes dificuldades que são levantadas por pessoas próximas a nós, por amigos, pessoas perto, parentes. Mas, querido, se foi Deus que mandou você fazer, então faça. Não pare por aquilo que as pessoas estão falando, não pare por aquilo que as pessoas estão dizendo. Se Deus colocou algo no seu coração, persista, tenha fé, porque você vai conquistar, você vai chegar lá. Nós vamos alcançar as promessas. Por mais que pareçam muitas vezes difíceis. Não desista dos sonhos que Deus colocou em seu coração. Às vezes a vitória vem depois da maior resistência. Persevere em oração, fé e trabalho. Em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Amém? No momento certo nós vamos alcançar, nós vamos chegar. Não podemos desfalecer. Eu estava vendo uma frase de um cara que ele estava falando. Esses dias eu estava vendo muita coisa sobre corrida. Eu não sei o que isso quer dizer, queridos. Eu acho que Deus está me impulsionando a começar a me exercitar. Sem manifestações aí. Ontem os meninos estavam falando de correr ali, de fazer isso, fazer aquilo. Eu falei pro Rei e pro Vinícius. Falei, eu estou cansado só de ouvir eles falar. Eu estou até ofegante, ó. Meu Deus. Eu fui na consulta essa semana. E a médica perguntou para mim, você faz algum exercício? Eu quase menti, irmãos. Eu só não menti porque ia ser feio. E os mentirosos não vão para o céu. Eu falei para ela, não faço. Porque o exercício que eu mais faço é descer a escada da minha casa e ir para o carro. Aí, ela me passou um monte de exames e falou, para você fazer uma academia. Aí eu falei para ela que eu tive em 31 de dezembro de 2013 eu tive uma arritmia, né? Lembra? Fui parar no hospital, coração batendo 220 por minuto. Eu quase embarquei, irmãos. Quase fui para a cidade dos pés juntos. Eu estava com o Jé naquele dia, né? Eu falei para ele, me leva para Lapa, me leva no hospital na Lapa, porque para mim poder passar em consulta. Aí quando estava chegando em Caíras, eu falei, cara, me deixa aqui em Caíras, porque eu não vou conseguir chegar na Lapa. Realmente, eu não ia conseguir chegar lá. Mas, eu estava vendo um cara falando sobre perseverança. E ele estava sendo indagado por o cara era um atleta, assim que nem o Adilson, corria. Aí o cara perguntou para ele assim, e aí, como é que
como é que funciona essas suas corridas? Você é bom, você consegue chegar até lá? Ele falou assim, ó, em uma corrida eu cheguei em 11º. Na outra eu cheguei em 8º, na outra eu cheguei em 35º lugar. Ele falou assim, então você não é tão bom nisso, né? Então você não é tão bom em correr, para você chegar em 11º, em 20º, em 30º. Ele falou assim, não, eu não sou tão bom. Tem gente que nem consegue se inscrever para correr. Né? O cara queria só dar uma... Eu falei assim, tem gente que não consegue nem se inscrever. Mas o que ele estava falando? Falando, cara, que ele persevera. Ele como corredor, ele persevera. Uma corrida ele vai 5 quilômetros, 10 quilômetros, 15 quilômetros. E dependendo do número de pessoas, é onde ele vai chegar. Mas o importante é terminar. Como ele falou, o importante é chegar no final. O importante é completar a corrida. Querido, não importa como você vai chegar, como você vai fazer, mas o importante é você terminar a corrida. O importante é você continuar perseverando. O importante é você continuar exercendo a sua fé. A dificuldade ela vem, a dificuldade ela se apresenta, o problema ele está à sua porta, mas tenha fé que Deus pode mudar a circunstância. Tenha fé que Deus, a palavra diz que Deus chama à existência as coisas que não existem como se já fossem. Creia que aquele marido seu pode mudar. Creia que aquela sua esposa ela pode mudar, que o seu filho ele pode voltar para a casa do pai. Creia que a porta de emprego ela pode se abrir. Creia que mesmo em meio às dificuldades, e mesmo em meio à crise, você pode conseguir um aumento de salário, você pode conseguir uma promoção. Creia que o impossível vai acontecer na sua vida. Continue crendo, continue perseverando, não desista. A Bíblia fala que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de valentia, querido. Você é um valente, você é uma valente. Você não vai se dobrar à primeira dificuldade. Não desista dos sonhos que Deus colocou em seu coração. 4. Precisamos ter uma dependência total no poder de Deus. O impossível se torna possível porque Deus é quem age em nossas vidas. Amém? O impossível ele vai se tornar possível na sua vida porque é o Senhor que vai agir. Não é por mim, não é por você, é por aquele que nos mandou. Que o poder de Deus seja algo que flua naturalmente em nós. Que eu e você possamos verdadeiramente ser agentes de milagres. Eu estou te falando sobre fé nessa noite, querido, porque eu e você precisamos aprender a exercitar a nossa fé. Não é só vir na igreja como algo corriqueiro, não. Eu vou para a igreja sabendo que algo vai acontecer diferente. Algo o Senhor vai fazer diferente naquele lugar, que vai mudar a minha estrutura, que vai mudar a minha vida. Eu tenho fé de entrar e sair uma pessoa diferente. Eu tenho fé que o Senhor vai agir e entrar com providência no meio das dificuldades que tem se levantado. Não saia da sua casa para vir para a igreja sem um propósito não, meu querido. Tenha um propósito para vir para a igreja, não venha só bater cartão não. Eu vou lá porque Deus vai mudar, vai trazer uma palavra rema, vai trazer algo que vai mudar muitas vezes o sentimento que há dentro do meu coração. Deus ele quer que você seja uma pessoa que tenha fé, que eu seja uma pessoa de fé, que nós sejamos pessoas que a circunstância ela vem e não é aquele negócio, não é pensamento positivo não, queridos, é certeza que Deus vai agir, que Deus vai entrar no controle. Sabe aquela coisa das pessoas estão, todo mundo está falando algo ruim e você é aquele que fala algo bom. O pastor Leandro falou esses dias sobre os espias, né? Eram 10 que influenciaram todo um povo e 2 que influenciaram um outro povo. Interessante que geralmente aqueles que não creem são sempre a maioria, né? Aqueles que duvidam são sempre a maioria. Porque realmente, para crer no impossível precisa ser maluco.
Para crer no impossível, precisa muitas vezes se parecer com um doido, agir como um doido, se comportar como um doido. Para crer no impossível, muitas vezes é necessário que você se lance, se jogue naquilo que você não está vendo. Como Pedro. Ele só via a água, não sabia se podia flutuar ou não, mas ele foi. Queridos, é interessante que nós servimos um Deus que faz coisas impossíveis. Quem iria imaginar que uma pessoa poderia abrir o mar para um povo passarem com os pés secos? Quem ia imaginar que um povo estava caminhando no deserto e eles tinham fome e de repente vinham codornizes, caía maná do céu para alimentar aquele povo? Você serve um Deus do impossível. Você serve um Deus que faz milagres, operava milagres no passado, opera hoje no presente e vai continuar operando. Nós só precisamos crer naquilo que Ele está falando através da sua palavra. Nós precisamos confiar nele. Devemos abandonar a autossuficiência e confiar em Deus, em seu poder. Tem recursos infinitos para suprir. Em seu poder, Deus tem recursos infinitos para suprir as nossas necessidades. Muitas vezes nós pensamos que somos pessoas autossuficientes. Vamos conquistar pela força do nosso braço. Nem sempre é assim, querido. Às vezes até conquistamos com a força do nosso braço, mas para isso nós despendemos de muito mais esforço do que simplesmente confiar no Senhor. Deus, Ele está nos chamando nessa noite para confiarmos nele, dependermos dele. Querido, que eu e você possamos ser dependentes, totalmente dependentes do Senhor. Eu falo para o Senhor, Senhor, eu não sou dependente do Senhor. Porque muitas vezes eu fiz coisas pela minha própria sabedoria, pelo meu próprio conhecimento. Mas hoje o Senhor está te chamando e me chamando a aprender a depender dEle. Depender do Senhor é saber que Ele vai mudar. Ele vai fazer aquilo que você está precisando. Eu e você só precisamos confiar nele. Só precisamos crer nele. E eu vou te falar uma coisa. Nosso Deus é um Deus que Ele gosta de agir aos 45 do segundo tempo. Então, continua perseverando. Não desista. Ele gosta de agir quando tudo parece que não vai dar certo, tudo está ao contrário, mas, cara, continua crendo. E Deus vai te dar experiências e vai te dar, vai fazer milagres na sua vida, queridos, para que esses milagres que acontecem na sua vida venham te fortalecer e fortalecer outras pessoas, através do seu testemunho, através daquilo que Deus está falando, através daquilo que Deus está fazendo. Passamos por algumas situações porque Deus quer nos usar para que nós sejamos instrumentos de bênção na vida de outras pessoas, para que você possa ministrar na vida de outras pessoas, para que você possa ser um canal, alguém que vai liberar seu braço de Deus na terra, vai liberar uma palavra de bênção, uma palavra de transformação na vida de uma pessoa. Sabe, aquele negócio da pessoa falar, poxa, minha vida está assim, assim, assado, e você poder falar para a pessoa, para o irmão, para a irmã, e falar assim, querido, eu conheço esse problema aí, porque eu já passei por ele, eu venci. Eu conheço, eu sei como que é. E eu posso te ajudar.
testemunho como fé, como fonte de fé, que eu acabei de falar aqui. Quando Deus opera o impossível em nossas vidas, nosso testemunho serve de encorajamento e inspiração para outros. Amém? Eu estava hoje com meu filho e minha nora, e a gente tomou café da manhã junto. Eles pagaram, amém? Ô glória. E a gente começa a ver os sonhos das pessoas, os sonhos deles. E o que eu posso dizer é para que eles perseverem. Por que, querido, eu falo isso? Quando eu fui casar, 6 meses faltava para o meu casamento, eu não tinha nada. Na dica de nada. Só tinha a data. Mas nós servimos um Deus do impossível. Um Deus que age e transforma e muda as situações. Eu lembro que quando nós começamos a chamar os padrinhos começaram a se conversar entre eles. O que você vai dar, o que você vai fazer, e começaram a se juntar para dar presente, para dar às vezes e eles começaram a se juntar. Eu sei que faltando 2 meses para o casamento, a nossa casa estava praticamente montada. A única coisa que nós tínhamos comprado era o bendito do guarda-roupa. Que quando nós falamos de casar, a Denise, a primeira coisa que ela fez foi falar: vamos na Casa Bahia e fazer um crediário. E a gente, cara, Deus, Ele supriu todas as nossas necessidades. Eu falo para Ele: eu servi e eu sirvo a esse Deus. Se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida deles, pode fazer na vida de vocês. Ele pode suprir a tua necessidade em qualquer momento, de qualquer jeito. Eu lembro que nós ganhamos do casamento. O pessoal dá muito aquele jogo de jantar, né? Cara, que nós ganhamos de jogo de jantar, acho que nós ficamos um tempão estreando o jogo. E foi uma bênção. Por quê? Porque Deus, Ele tinha dito que não era para nós nos preocuparmos. Aí veio o casamento, vieram alguns tempos, alguns momentos, e Deus colocou o desejo no nosso coração de ter filhos. E nós descobrimos que não poderíamos ter filhos. A Denise teve uma doença uma doença do pombo aí toxoplasmose, isso. E eu tinha uma outra doença que eu também não podia gerar filhos. Imagina, 2 pessoas que queriam ter filhos, mas não podiam gerar. Só que nós servimos um Deus que faz o impossível, amém? Um dia eu estava no serviço, trabalhando. A Denise, o interessante é que ela não espera nem chegar em casa. Ela me ligou para avisar que estava grávida. Eu, como assim? Como? O quê? Eu não entendia. Aí ela: eu estou grávida. Aí beleza. Teve a gravidez toda, Marquinhos nasceu. E o meu desejo dela sempre foi ter 2 filhos. E não era para passar muito tempo. Nós queríamos ter eles perto para que eles pudessem crescer junto. O dia que eu estou saindo da maternidade, a enfermeira vira para mim e fala assim: tchau, pai, até o ano que vem. Queridos, o ano que vem eu estava voltando lá de novo, fazendo parte do Gabriel. Aí quando eu fui sair, eu falei para a enfermeira: se você falar alguma coisa, ela não falou mais nada. Mas por que eu estou falando isso? Porque o nosso testemunho vai encorajar outras pessoas. Aquilo que Deus fez na sua vida vai encorajar e vai trazer fé para outras pessoas. Amém? Se a gente for pegar aqui, cada um tem um testemunho, tem uma história de vida para contar, querido. Conte a sua história de vida, seja um canal de bênção. Onde nós estávamos conversando e falando sobre o Evangelho. Às vezes você não precisa ser um profundo conhecedor da palavra para falar de Jesus. O que você precisa, o que nós precisamos, é falar daquilo que Jesus fez na nossa vida, daquilo que Jesus está fazendo na sua vida. Esse é o maior testemunho e a maior pregação que você pode dar para uma pessoa.
aquilo que Jesus está fazendo através de você e em você. Amém? Estou indo para o final. Quando Deus faz o impossível na sua vida, você se torna um farol para os outros que precisam de esperança. Amém? O que é se tornar um farol? É se tornar uma pessoa que dá direção, que mostra a direção. Que você e eu possamos nos tornar faróis vivos, que vão dar direção para as pessoas daquilo que elas, da onde elas precisam ir e onde elas desejam, onde elas precisam chegar. Não por nós, mas por aquele que nos ensina, que nos mostra o que verdadeiramente fazer. Que você seja um farol nesse tempo, querido. Que as pessoas possam achar em você e em mim um porto seguro. Que eles possam achar em nós uma palavra de bênção, uma palavra de transformação para a vida deles. Isso também é você exercitar a sua fé. É você crer que Deus, através da sua vida, pode mudar a vida do seu parente, pode mudar a vida da pessoa que está ao seu lado, pode mudar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Não é só uma palavra do pastor Marcos, da apóstola Leda, do pastor Leandro, de quem quer que esteja ministrando aqui, não. Deus, Ele quer usar a sua vida, para que você possa impactar outras vidas também. Amém? Deus, Ele quer mudar, Ele quer usar a sua vida, para que você, querido, seja uma pessoa que vai também ganhar muitas almas, ganhar muitas vidas. Nós servimos um Deus que faz o impossível, mesmo quando tudo parece difícil. Compartilhe as suas vitórias. Conte como Deus moveu montanhas em sua vida, pois isso fortalece a fé da igreja e glorifica o nome do Senhor. Para conquistar o impossível, Deus nos chama a ter fé, uma fé inabalável, com obediência, persistência e dependência total nele, e a compartilhar os testemunhos da sua glória. Ao caminharmos com ele, as muralhas caem, as águas se dividem e o impossível se torna realidade. Reflita hoje sobre o que em sua vida parece impossível. O que em sua vida hoje, querido, parece impossível? Talvez seja o seu marido, a sua esposa, mas uma coisa que eu aprendi, que o mais difícil ele vem primeiro. Amém? Viu? Amém? O mais difícil, o mais encardidinho, ele vem primeiro. Porque a Denise foi primeiro para a igreja antes de mim. Eu acho que eu fui antes dela. Não desista, queridos. Que área da sua vida parece impossível nessa noite? Que área da sua vida parece que não tem mais jeito? Quando tudo diz que não, é o momento em que Deus ele age. Amém? Quero convidar o pessoal do louvor, esteja subindo aqui. Feche seus olhos. Comece a refletir, comece a pensar. Qual área da sua vida parece impossível de Deus agir? Em que área da sua vida parece impossível? Qual situação que você está passando nessa noite? Que aos seus olhos não há mais esperança, que aos seus olhos não há mais solução.
Comece a falar com o Senhor neste momento. Às vezes Deus ele te pediu para fazer algo que aos seus olhos é fora da lógica. É fora daquilo que você conhece de seu... É algo que é inimaginável para você, mas eu te convido a fazer nessa noite. Às vezes aquilo que Deus colocou no seu coração é algo que te parece impossível. Mas eu te convido hoje a começar a exercitar a sua fé. A começar a crer que Deus ele pode agir no impossível na sua vida. Quando tudo diz que não, querido, é aí que Deus ele começa a agir, é aí que Deus ele começa a trabalhar, é aí que Deus começa a mover as águas ao seu e ao meu favor. Comece a nadar, a remar contra as águas contrárias que têm se levantado. Sheika, labassurianda, labaxéias. Deus ele nos chama nessa noite para que nós entendamos e venhamos a ser homens e mulheres totalmente dependentes dEle, totalmente obedientes a Ele, pessoas que não vão se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que vão ficar firmes aos pés do Senhor. Senhor, mesmo que demore, eu vou continuar crendo. Mesmo que eu não veja, eu sei que o Senhor está agindo. Mesmo que eu não sinta, eu sei que o Senhor está aqui. Senhor, me ensina a ter fé. Acrescenta a minha fé. Aumenta a minha fé nessa noite. Sheika, nabassurianda, labaxeia. Que esse seja o seu desejo nessa noite, querido Pai. Eu não quero mais vir para a igreja simplesmente por um costume. Simplesmente para que as pessoas não fiquem me cobrando, não. Eu vou para a igreja porque eu sei que lá o Senhor vai trazer uma palavra que vai mudar a direção da minha vida, que vai mudar a minha história. E a palavra dessa noite é que eu preciso ter fé, é que eu preciso crer no impossível. Eu preciso crer que o impossível vai se tornar possível na minha vida, porque eu sirvo um Deus que age no meio do impossível. Eu sirvo um Deus que livra os homens da fornalha de fogo. Eu sirvo um Deus que fecha a boca do leão. Eu sirvo um Deus que ressuscita um morto há 4 dias. Eu sirvo um Deus que traz vista aos cegos. Eu sirvo um Deus que faz o paralítico andar. Sheika, labassurianda, labas. Eu sirvo um Deus que com 5 pães e 2 peixes alimenta uma multidão. Querido, é esse Deus que você serve, é esse Deus que nós servimos. Um Deus que faz o impossível se tornar possível. Nessa noite Ele está esquadrinhando o seu e o meu coração. Sheika, labassurianda, lamas. Oh, aleluia. Ele está esquadrinhando o meu e o seu coração. Se você precisa de fé, se você é uma pessoa que nessa noite fala, Senhor, eu preciso ter fé, eu preciso que o Senhor acrescente a minha fé, eu te convido a se colocar de pé nessa noite. Se você é uma pessoa que está falando, Senhor, eu preciso aprender a confiar, a depender do Senhor, eu te convido a ficar de pé nessa noite. Sheika, labassurianda, labaxéias. E se você é uma pessoa, Sheika, nabassurianda, labaxou, que quando Deus Ele fala, para que você e eu dê passos de vitória, dê passos de fé, caminhe no sobrenatural, eu te convido a sair do seu lugar e vir até aqui à frente nessa noite. Dê um passo em direção ao Senhor, dê um passo em direção às vitórias, às maravilhas do Senhor na sua vida. Saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Sheika, labassurianda, labaxéias. Se você é uma pessoa que fala, Senhor, eu preciso crer, eu preciso aprender a depender de Ti, eu te convido, querido, a sair do seu lugar. Sheika, labassurianda. Mas isso é para quem tem fé. Mas isso é para você exercitar a sua fé. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, nós vamos estar cantando aqui.
E se você sentir no seu coração, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Comece a falar com o Senhor. Comece a apresentar a Ele situações, aquilo que você, aos seus olhos, é impossível.